Continuando, vamos passar agora à zona de conteúdos. E na zona de conteúdos nós temos, não temos nenhum fundo específico e temos a zona dividida em duas partes, o aside e a zona principal. Bom, então, mantendo-se a política dos 80% utilizados, aquilo que nós vamos começar por fazer é, no HTML, ok, vamos ao bloco principal. Ok, e o bloco principal, por sua vez, vai estar dividido no main e no aside. Ok. Certo? Então, temos estes blocos. Então, o bloco principal será, obviamente, um container. Div container. Ok. E dentro do container teremos então a zona do main e a zona do aside. Sendo que a zona do main, naturalmente, iremos ter um main que há de ter um ID, uma vez que só tenho uma zona de main, eu vou chamar principal. O aside há de ser, naturalmente, como o próprio nome indica, um aside com o ID, vamos chamar aqui sidebar, barra lateral, que é como normalmente é chamada esta zona, ok? Bom, então tenho que definir em termos de estilos o principal e o sidebar. Página de estilos, terminado o destaque, avançamos para o principal e avançamos para a sidebar. Ok. Vamos definir como comentário. Cardinal principal. Ok. E cardinal sidebar. Certo? Conteúdos. O que é que nós temos? A nível de conteúdos, temos um H1 e um texto, e aqui um texto. Bom, então, de uma forma muito rápida, nós vamos definir que o nosso main terá um H1 que diz bem-vindo e terá um P que será um lorem, sei lá, vou ter aqui 75, ok? Não interessa, ok? Por sua vez, o aside terá unicamente um P com um lorem, eu vou definir aqui de 40, por exemplo. Muito bem. Então, se nós formos visualizar, o que nós temos é o conteúdo aqui perfeitamente definido no mesmo alinhamento do container que vem desde o início. Temos o nosso H1 e o nosso P relativos à zona principal e temos o nosso P relativo ao sidebar. Ok? Então, vamos fixar-nos no estilo para trabalhar esta questão. Ora, a primeira coisa que eu tenho que fazer é distinguir, ou fazer com que o principal fique de um lado, não é? Do lado esquerdo, e o aside fique do lado direito. Então, como é que fazemos isso? O principal será um float left, certo? E o sidebar terá um float
de right. Ok? Um encostado à esquerda, outro encostado à direita. O principal terá um width de, vamos considerar, por exemplo, 70%. O sidebar, por consequência, terá um width de 30%. Podemos dizer que o sidebar, o principal, perdão, como nós queremos manter os alinhamentos, certo? O principal não terá padding à esquerda, para manter o alinhamento que vem, terá só padding à direita, enquanto que o sidebar não terá padding à direita, terá só padding à esquerda. Ok, aqui não, como vamos usar aqui o fundo, se nós não tivéssemos padding, o texto ia ficar mesmo encostado, que é sempre de evitar. É um erro em termos de design e, portanto, vamos colocar aqui o padding dos dois lados nesta versão. Aqui deste lado é que não, uma vez que não tem caixa, porque se tivesse aqui uma caixa, a caixa definia o próprio alinhamento, se eu tivesse aqui um fundo, e então o texto deveria de vir com um padding em relação à caixa. Não tendo caixa, o texto tem que vir imediatamente encostado. Bom, então, aqui no principal vamos definir um padding à direita, não é? Padding right. Vamos definir um padding right de 30 pixels, por exemplo. Ok. E há também aqui uma questão importante, que é porque utilizando os paddings, e temos a questão dos alinhamentos serem feitas no conteúdo ou serem feitas na box, não é? E já vimos como é que resolvíamos isso noutras questões, que é utilizar o box sizing, não é? E dizer que o box sizing é o box border e não o content box, que é o que é definido por defeito. Mesma coisa que temos que fazer aqui no sidebar, não é? Em termos do padding, nós vamos aqui definir um padding diferente, não é? E vamos definir um padding dizendo que eu não vou ter padding em cima e em baixo. Para já vou definir assim, vamos ver se resulta. E vou definir os tais 30 pixels à esquerda e à direita. Portanto, quando nós definimos sempre duas unidades, a primeira é cima e baixo, a segunda esquerda e direita. Se definíssemos as quatro, seria cima, direita, baixo, esquerda. Ok? Sempre no sentido, começa em cima, sempre no sentido dos ponteiros do relógio. Se definirmos só uma unidade, é essa unidade que é aplicada aos quatro elementos. E podemos copiar o box sizing. Ok? À partida teremos os nossos alinhamentos. Vamos ver como é que as coisas já estão. Cá está. Muito bem. Temos aqui os alinhamentos corretos. Falta-nos aplicar aqui o fundo no sidebar. Então, vamos dizer que aqui o meu sidebar tem um background color do cinzento que utilizámos já, não é? 333. E temos um color, obviamente, temos o color do FFF, que é outra cor que também utilizamos. Desta forma, ok, já está o nosso sidebar com o seu conteúdo definido através de um fundo. E parece-nos correto, portanto, desta forma temos definido a nossa zona principal com o aside e o main. Reparem que, sublinho, estamos a utilizar as tags semânticas e a aplicá-las diretamente nos locais. Bom, damos então por concluído aqui a construção desta zona principal. Falta-nos, para finalizar, o rodapé.